Dionisão, o que você entende de CAC, churn, LTV, essas métricas aí? Eu não entendo muito, mas eu deveria entender essas métricas. Cara, vou fazer uma analogia pra você que é calvo, assim como eu. LTV é o quanto de cabelo você vai ter na vida. CAC é quanto custa a sua assinatura de minoxidil e aqueles remédios lá. E o churn é o quanto tá caindo de cabelo todo dia. Só que se você não entendeu ainda, e você deveria entender, eu trouxe aqui um convidado que é o rei das métricas de negócios digitais, startups, negócios da nova economia, Rodrigo Fernandes. Já vendeu empresa, tá? Então não é qualquer um falando. E o cara manja muito. É aquele papo que, cara, você não vai querer ter, porque eu te conheço, vou fazer métricas aqui, mas é o papo mais importante pra você hoje. Você precisa ouvir esse podcast. Mas eu já queria, talvez você me explicasse, já como eu sou esse leigo aqui no assunto, por que é importante uma pessoa saber de finanças e métricas? Por que é importante ele estudar isso e ouvir esse episódio? Por que é importante ouvir essa nova abordagem em relação a métricas? Os negócios da nova economia, eles têm uma lógica diferente, tá? E o interessante é que muita gente pensa, poxa, finanças, é matemática, né? Não tem como mudar. Isso não é uma área como tecnologia, como, enfim, áreas que você tem inovações, que você tem modelos novos o tempo inteiro, né? Realmente, assim, a inovação nessa área é muito lenta, mas por uma série de motivos, uma série de coisas que aconteceram nos últimos tempos, existe um olhar novo que a gente precisa ter, e o mais interessante é o seguinte: ao contrário do que algumas pessoas pensam, esse olhar novo não é assim uma nota de pé de página que vai dar alguns pontos a mais para a gente entender o negócio. Não. Esse olhar novo, ele faz com que, de repente, um negócio que parecia ser ruim vai parecer bom, e um negócio que parecia ser bom vai ser visto como ruim. Tá? É, de fato, uma visão um pouco mais fina, um pouco mais sofisticada que a gente precisa ter agora. O que você chama de nova economia, Rodrigão? É só software? Inclui infoproduto? Que tipo de negócio entra na sua ideia aí? Pois é, Bruno. Esse termo eu uso como guarda-chuva para negócios que têm uma intensidade muito grande de intangíveis. Tá. São negócios que, basicamente, você não tem estoque, você não tem CAPEX no sentido clássico, então você tem toda essa lógica que puxa mais para o intangível. Agora, o mais interessante é que, no fundo, o que a gente tem que olhar nesses negócios, e que não deixa de ser um olhar que é interessante também para o negócio da velha economia, não é tanto uma questão de tangível ou intangível. Tá? Embora, né, nesse mundo, o olhar, né, mais novo se torne muito importante. É um olhar que é focado no cliente. Tá? Então, isso que muda muito o prisma de tudo que a gente tem que fazer, que a gente tem que olhar, as conclusões que a gente chega nos nossos negócios. Cara, posso dar um exemplo que me veio na cabeça? O meu negócio gringo lá, que eu tenho um negócio de curso para passar em entrevista de caso, né, para consultorias, tipo McKinsey, BCG, bem. E assim, meu balanço é inexistente, né? Porque do lado do ativo eu tenho um monte de coisa intangível, eu tenho o conteúdo que eu já fiz, os cursos, reputação que eu criei, né, ao longo de tempo no mercado, e lista de e-mail. É o meu ativo, né? E o meu passivo também não tem nada, porque eu usei meu tempo para fazer. E eu brinco com a galera que, tipo assim, se eu tivesse que dilapidar o negócio e só ficar com uma parte dele, eu ficaria com a lista de e-mail, cara. Porque é um monte de gente que estudou comigo no passado e hoje tá trabalhando em McKinsey, BCG, bem no mundo inteiro. E tem, tipo, sei lá, 100 mil pessoas nessa lista. Então, tipo assim, o valor da lista de e-mail é gigante. Se, cara, matassem meu mercado hoje, eu conseguiria mandar e-mail, né, pelo relacionamento que eu tenho com essas pessoas. E eu não sei qual o valor da lista em si, mas, tipo, é um valor bizarro, assim. Eu conseguiria criar vários negócios em cima daquilo só por ter esse relacionamento com essas pessoas e o contato delas, né? E se você for vendo uma perspectiva de valuation, tipo, o valor é zero, né? Tipo, sim. Não da empresa, Pois né? A empresa tem o fluxo de caixa dela, mas... Olha, o seu caso, ele é um pouco, vamos dizer, atípico no mundo digital. Porque, assim, pelo que eu entendo, né, o pouco que você entende do seu negócio, você faz uma venda para cada pessoa, né? Você não tem um relacionamento com o cliente, correto? Sim. Pois é. Então, nesse caso, de fato, tem uma série de coisas que a gente pode pensar
tá? Realmente é um negócio todo baseado em intangível, mas a conversa ela fica ainda mais interessante e mais sutil, vamos dizer assim, quando a gente sai de negócios que são baseados puramente em transações. E o que é um negócio baseado em transação? É um negócio realmente que você fez uma venda e pronto, sabe? E tá tudo bem. Poxa, eu vendo sofá. Pô, ninguém vai ficar tendo um relacionamento contínuo, né, com o vendedor de sofá, né? Com o vendedor, né, do curso para passar na BCG, McKinsey e companhia. O cara quer passar e quer esquecer que eu existo, né? Exatamente, né? Agora, quando você sai da lógica de uma venda única e vai para uma história com o cliente, aí realmente o jogo fica interessante, tá? E ele traz realmente uma série de perspectivas diferentes. Por quê? Porque a gente passa a ter o cliente como uma unidade de análise do nosso negócio. A gente tem um cliente que ele é uma empresinha, vamos chamar assim. A gente tem um fluxo de caixa do cliente, né? Que a gente Dá um pode exemplo, trazer a valor. só para trazer para o chão a conversa, assim? Pois é, Brunão. Um exemplo clássico é sistema tipo SaaS, Netflix, Spotify. Esses são os basicões, tá? Porque ele, olha, eu combinei com a Netflix que eu vou pagar, sei lá, R$30 por mês para eles, tá? Esse é o caso mais clássico. No entanto, casos como o de uma empresa como a Amazon não deixam de ser uma situação como essa também, tá? Só que o primeiro é o que a gente chama de relação contratual. Porque eu sei quando que o cliente chegou, que é quando ele fez a primeira compra ali comigo, a primeira transação, mas eu sei também quando ele foi embora. A Amazon não sabe. Nesse caso, em relações não contratuais, a gente tem uma análise um pouco mais complicada, porque eu simplesmente não sei se o meu cliente não está afim de comprar ou se ele foi embora e nunca mais vai voltar. Então, mas em ambos Porque não é uma os casos, assinatura, assim, por exemplo. Exatamente. Mas em ambos os casos, a gente tem uma história do cliente ali, que a gente pode fazer essas análises como, poxa, eu gastei aqui R$100 para trazer esse cliente para o meu negócio, e ao longo do tempo de vida dele, ele está me trazendo, sei lá, R$1.000 de lucro. Tá? Então, aí que entra essa dinâmica. Porque quando a gente tem a dinâmica de venda única, o jogo ele ainda é muito simples. Tá? Basicamente, a gente pensa, poxa, eu tenho aqui os meus custos, né, que sempre são muito baixos, né, em negócio digital, e eu tenho um outro custo que é o marketing. Aí eu vou considerar ele como um custo. Tá? Ele pode entrar ali na nossa margem de contribuição, né, no custo do produto vendido, e pronto, acabou. Agora, quando o fluxo financeiro trazido por esse cliente ele acontece ao longo do tempo, essa lógica não funciona mais. Quando eu olho para a minha DRE, por exemplo, eu só vejo o dinheiro que saiu. Eu não vejo o dinheiro que vai entrar no futuro. Então, a gente perde um pouco a mão do que está acontecendo no nosso negócio, a gente não tem um olhar em cima do cliente. Tá? E parece até aquele papo bonitinho, né? Papo assim, poxa, tratar bem o cliente, esse tipo de coisa, tal. Mas, na verdade, não tem nada a ver com isso. Tá? Às vezes até pelo contrário. Tá? Pode ser até... Tem que tratar mal mesmo. Mas a piada, Brunão, tem um fundamento que é o seguinte. Quando a gente começa a analisar o nosso negócio com base em cliente, a gente descobre uma coisa que intuitivamente qualquer empresário, qualquer comerciante sabe, que é o fato que você tem alguns clientes que são muito melhores que outros. Não é uma curva normal, é uma power law. Né? Você tem alguns clientes que te dão, né, poucos clientes que te dão um valor muito grande e um monte de clientezinho que dão um valor pequeno, como regra geral. Né? Claro que alguns negócios têm um valor fixo, produto, tal, não vai dar uma distribuição tão grande. E quando a gente olha para isso, né, e daí vem a brincadeira de tratar mal, a gente começa a falar assim, poxa, peraí, se eu tenho um grupo de clientes que realmente sustenta o meu negócio e um grupo de clientes que não faz a menor diferença para o meu negócio, tá? Eles vão fazer ali 1, 2, 3% de diferença no meu resultado, para qual desses grupos eu devo direcionar o meu negócio? Seja no ponto de vista que for, tá? Seja na hora de fazer... que feature que eu vou criar aqui no meu produto, que mensagem de marketing que eu vou criar, como vai ser o trabalho no CS. Então, esse grupo que não faz, que não move o ponteiro,
Não é que ele tenha que ser maltratado, obviamente, mas assim, é um grupo que você não pode alocar recursos, tá? É um grupo realmente que não faz diferença ali no seu resultado. Agora, as empresas não fazem isso, por exemplo, né? A empresa vai fazer NPS, vai lá e olha aquele cliente que deu ali, né, nada de diferença no resultado. NPS, só para a galera que não sabe, é aquelas perguntas, de 1 a 10 você voltaria a fazer negócio, de 1 a 10 você indicaria para o amigo, né? Exatamente. É uma forma de ver a satisfação do cliente, né? Mas olha que coisa louca. A gente dá o mesmo peso para aquele cliente que está mudando a vida de sua empresa e o cliente que não faz a menor diferença para sua empresa. Então, essa é uma das coisas que a gente começa a ver quando a gente olha para o nosso negócio pelo olhar, né, de cliente como unidade de análise, né, como fator ali de análise principal do negócio. Eu lembro que eu posso só fazer uma observação disso, Bruno, que eu lembro que quando eu trabalhava na XP, a gente tinha muito claro assim que eles dividiam por tier as categorias de clientes. Então, de 0 a 100 mil era um time que atendia esse perfil de pessoa que investia. De 100 a 300, 300 a 1 milhão mais. E eles tinham muito claro na planilha, eles mostravam a planilha pra gente, falando assim, ó, esse cara de 0 a 100, ele dá prejuízo pra corretora. Então, porque o cara não tá investindo o suficiente, tem um time inteiro atendendo ele. E aí minha pergunta, Bruno, é, tipo, por que a empresa continua atendendo esse cara? Por que ela não pode, tipo, criar falar assim, ó, só vai entrar aqui quem investir a partir de 100 mil? Faz sentido para a pessoa pegar esse cliente desqualificado no começo e trabalhar esse cliente para ele se tornar um cliente bom no futuro? Ou a decisão ótima seria não atender esse cliente? Ô, Johnny, esse ponto é muito interessante, porque a questão é a seguinte. A gente tem o famoso CAC, né? Custo de aquisição de clientes. O que você gastou para trazer aquele cliente para a base. Dali para frente, esse cliente ele vai estar gerando algum resultado para você, seja ele alto ou baixo. Uma vez que o investimento já se tornou, né, o famoso custo afundado, né, sunk cost, né, que a gente fala, a gente fica com ele, tá? Só que a gente não aloca recurso para ele. Então, a gente não precisa, a não ser em situações muito excepcionais, entrar naquela moda de falar assim, pô, eu vou demitir o cliente. Fala, cara, você comprou mal um fluxo de caixa. Você comprou. Entre você agora ficar com esse fluxo de caixa gerado por um cliente ou não ficar com nada, é melhor você ficar com o fluxo de caixa. Ah, não, o cliente ele dá muito trabalho, ele está falando mal da gente. Não, ok, beleza. Então, nesse caso, pode ser melhor falar, no negócio de serviço é mais comum essa ideia de demitir o cliente, porque no negócio de serviço você está alocando recurso o tempo inteiro para ele, né? A natureza do negócio. Nesse caso, você pode ter o desafio, né, de estar disputando recursos, né, com outros clientes que são melhores, né? Aí realmente pode fazer sentido. Agora, numa situação mais clássica, assim, digital e tudo mais, não, na verdade, assim, eu vou direcionar todos os meus esforços de marketing e vendas para obter clientes de alto valor. E os outros que chegarem, né, porque marketing e vendas não é linha de produção da Toyota, né? É um processo, né, que tem naturalmente um processo falho, não tem jeito, né? E os outros clientes que chegarem vão ser muito bem-vindos. E tá tudo bem, e cheguem, eu quero vocês. Mas o meu esforço foi direcionado para clientes de alto valor. Minha mensagem, enfim, tudo que eu pensei ali, tudo que eu fiz no produto. Cara, tem um caso interessante. Não sei se você conhece, Rodrigo, o Raul Sena, da UVP lá. Sim, claro. Ele tem um modelo muito interessante, cara, que ele tem o curso dele, né, que é a UVP, a escola que ele chama, que eu acho que é uns 3 pau. E ele já falou que aquilo é basicamente para conseguir cliente a CAC zero para a gestão de recursos dele lá. Não chega a ser um fundo, né, mas é um escritório ali. E ele, apesar de a escola ser CAC zero, né, que a gente pode até falar sobre essa questão do CAC zero aí, ele só deixa entrar na escola quem ganha mais de 4.500 por mês, que não é um piso tão alto assim, né, mas tipo, já filtra a galera que, puta, daria prejuízo pro banco, né, que ele quer fazer. Então eu acho interessante que ele usa esses dois recursos aí para que o objetivo dele é construir o banco, então ele usa um curso online para eventualmente fazer o banco dele e ele ainda assim filtra a galera, né? Pô, e isso é fantástico, Brunão, porque
Eu acho que é duas coisas. Uma que ele está dando um filtro, acho que ele deve ter visto assim, olha, abaixo disso aqui, o pessoal vai por reclamar aqui, vai criar problema, vai realmente estar destruindo valor para mim. Agora, essa questão do CAC zero é uma sacada muito interessante, se for pensar. Tá? Na verdade, né, o termo que a gente usa para isso, mais correto, é o net CAC. Tá? Porque ele tem, vamos dizer, ele tem ali o CAC de X, né, e teve um lucro de Y. Eu tive o CAC de R$100 e vamos dizer que eu tive também um lucro de R$100 para trazer aquela pessoa, né, com o produtinho que ela comprou. Então, eu tive um net CAC de zero. E esse é o tipo de mecanismo, né, que na velha economia nunca fez sentido. Né? Você cria produtos ou serviços que eles têm um objetivo claro de ou atrair ou de reter clientes e não de gerar lucro. Porque a pessoa já entende que, no fundo, atrair cliente e reter cliente, em termos, né, de geração de valor a longo prazo, é lucro para o negócio. Né? Quando você pensa ali do valor presente líquido, né, dos clientes que você está trazendo, é lucro na veia. Então, o Raul, né, um cara muito, muito inteligente, acho que está sabendo realmente jogar muito bem esse jogo aí, porque muitas vezes vale mais do que o próprio lucro que o cliente está gerando ali naquele momento. Eu vou até fazer um vídeo sobre isso, cara, porque eu reparei que tem um jeito, eu vou chamar de modelo de negócio híbrido aí, é o nome que eu dei. Cara, qual que é a ideia, né? Você tem 5 tipos de produtos, 6 na verdade, né? Você tem serviço, infoproduto, mídia, software, qual que era? Serviço, infoproduto, produto físico, mídia, software e serviço financeiro, né? E o que eu reparei é que tem um jeito de fazer negócios que é você mistura 2 desses, um com cada propósito. Então, o Russell Brunson faz no funil Linchpin dele, né, que ele vende um curso para atrair cliente a CAC zero para deixar no software dele, né? E aí o software é o que gera equity, o curso é o que gera net CAC zero aí, né? E o Raul Sena está fazendo isso agora com o banco, né? Então ele vai vender serviço financeiro depois, que também tem equity, e ele usa um curso para atrair. E eu comecei a reparar que, cara, dá para fazer isso com várias combinações, né? Então você vai ver agora tem cara que vende infoproduto para trazer cliente para a agência. Que aí um dá fluxo de caixa e o outro dá recorrência. E é uma jogada interessante, né? Não é para todo mundo, mas é uma parada interessante que eu vejo surgir aí. Bruno, isso é interessantíssimo, cara, porque eu acho o seguinte, tá? Isso foi tema até de um artigo que eu escrevi na TechCrunch há 2 anos atrás. Uma empresa digital, ela tem basicamente 2 tipos de investimento. Investimento em P&D e um investimento em marketing. Esses investimentos, né, dentro de uma lógica fria, vamos dizer assim, eles estão competindo por recursos dentro da empresa. Se der um retorno maior que o outro, ele vai ter prioridade. No momento atual, em que o custo de desenvolvimento caiu e o custo de aquisição de clientes está aumentando, vale a pena, por exemplo, criar ferramentas para adquirir clientes. Mas no passado era o contrário. No passado era mais barato adquirir cliente, era mais caro desenvolver software. Então tem uma série de mecânicas no nosso mercado que estão acontecendo, que estão fazendo com que certas coisas que não faziam sentido antes, né? Por exemplo, tá muito na moda falar que a startup tem que ter vários produtos. Por quê? Porque o cara olha assim, olha, eu tenho aqui 1.000, 10.000 clientes. Tá difícil, tá caro arrumar outros clientes, mas tá barato eu fazer outro produto para minha base. Então, começou a ser mais interessante, né, fazer novos produtos, mas é justamente por causa dessa mecânica de mercado que amanhã também pode mudar, né? Assim, é claro que o custo de movimento ele só tende a cair, mas o custo de marketing só tende a subir, cara. Você acha que tem chance dele voltar a cair? Também, só tende a subir, né? Não, na verdade, sim, pelo que a gente consegue enxergar também, eu acho que só tende a subir. Eu estou falando mais teoricamente, né, que essas variáveis de mercado podem mudar. Podem mudar, sim. O que a gente consegue enxergar realmente. É que é muito interessante isso mesmo. Eu nunca tinha pensado nessa inversão, cara. Porque se você for ver, né, lá em 2015, como é que você começava uma empresa? Você inventava qualquer produto, praticamente qualquer produto, e aí você anunciava no Facebook, e você comprava a lead a 1 centavo, e aí você, cara, enchia de lead e vendia o produto, né? Obviamente, tinha que ter um pouquinho de product market fit, ali se fosse software, talvez tinha que ter bastante,
Mas, tipo, tem nego que começou a marca de desodorante lá fora nesse modelo, cara. Vou criar um... Como é que era o nome daquele cara? Sabe qual que eu tô falando? Não, acho que eu de desodorante não tô lembrando, não. Cara, tem um que é de desodorante, cara. O cara, ele fez isso. Ele fez um desodorante mais moderno ali, orgânico e tal. E comprava cliente no Facebook a centavos. Já colocava o cara num pacote de assinatura e vendeu a empresa para Unilever, acho, por 300 milhões de dólares. Um negócio assim. Tipo, hoje em dia não tem mais como você fazer isso, né? Só que o custo de criar novos produtos está bem menor. Inclusive produtos físicos. É verdade. Tem aquele caso clássico também da Dollar Shave Club, né? Fora do Brasil. Que foi um caso bem, bem interessante desse tipo também. Chegou a ter 10% do mercado de lâmina de barbear nos Estados Unidos, né? Com um anúncio de YouTube, assim. Que loucura. Exatamente. Viralizando, fazendo anúncio e para um produto que, né, por natureza, não tem uma margem tão alta, né? Mas o lead era tão barato que a conta fechava. E aí essa inversão, cara, que eu tô pensando aqui, por que eu digo que eu acho que o CAC só vai continuar subindo? Que tem um limitante natural que é a atenção das pessoas. E essa atenção acontece na ponta do anúncio, né? Seja ele orgânico ou pago, tipo, é cada vez mais caro anunciar, porque a pessoa não vai ficar mais horas na rede social. Sim. E tem o limitante na conversão também, que o cara tá sendo anunciado cada vez mais produtos. Então, porra, a não ser que o dia vire um dia de 48 horas, eu acho muito difícil voltar a cair os CACs. Você viu, Bruno, que o anúncio agora do ChatGPT vai ser um dos futuros ali, o futuro do anúncio, né? Você viu que Cara, o custo sim. do CAC do ChatGPT vai ser 4 vezes mais alto do que o tradicional do Facebook É mesmo? e tudo, mano. Estão falando que vai estimar 4 vezes, cara. Então, cara, mas eu tava vendo um vídeo sobre isso ontem, velho. Loucura. Eu queria até ver a opinião do Rodrigão sobre isso, mas o argumento do cara é que, cara, o anúncio do ChatGPT é a nova revolução do marketing e que, tipo, por quê? Tá? Porque, por exemplo, eu quero falar com um cara que tá querendo crescer o negócio dele, por exemplo. Se o cara quer crescer o negócio dele, o que é a primeira coisa que ele faz? Ele vai no ChatGPT e fala, eu tenho um negócio assim assado, desse ramo, faturo tanto, não sei o quê, me ajude a criar um plano de crescimento. Né? Isso vale para várias coisas, tipo a mulher que ficou grávida, o cara que tá, como é que eu faço para contratar funcionários melhores? Todo mundo vai no ChatGPT, né, e explica extensivamente o problema de um jeito que o Google nunca teve. Então, assim, a tese dele é, é o lugar perfeito para você achar o cliente. Beleza. Aí o que eu fiquei pensando, cara? Legal. Quando sair o anúncio do ChatGPT, eu vou usar. Pro meu outro negócio. O cara quer entrar na consultoria lá. Quero entrar na consultoria, me ajuda, quais são os melhores recursos para eu estudar e tal, como é que eu faço para passar, né? Um plano de preparação. Só que eu fiquei pensando, cara, beleza, no mês seguinte vai ter um carazilhão de subidos vendendo serviço de ChatGPT Ads para os clientes. E aí, tipo, vai estar todo mundo pagando esse anúncio, cara. Acabou. Então, loucura. A nova profissão, gestor de tráfego ChatGPT. Todos os gestores de tráfego vão ser ChatGPT. O Sobral vai fazer um lançamento em cima disso. Já está tendo muita gente falando em SEO, né, para AI, né? Isso já tem bastante gente falando, né? Agora, a grande questão aí é o seguinte, né? Eles vão ter um custo mais elevado, mas como é que vai ser a conversão, né? Se a conversão também for mais elevada, de repente pode ser um negócio interessante, né? Então, enfim, a gente tem essas duas variáveis que acabam caindo no CAC nosso aí, né? Só que vai ganhar o bid lá quem tiver o LTV melhor, né? Exatamente. Tipo, quem tiver um LTV mais alto, tem um teto mais alto para trabalhar e pronto, né? E eu acho que num caso aí, para quem está num micro nicho como o seu, é sempre mais confortável de trabalhar, né? Eu tenho poucos competidores, então é tranquilo. Interessante. Tipo, eu devo ter 5 competidores relevantes. Se metade fizer isso, dá para competir. Muito bom. Rodrigão, me fala aí. Agora eu quero fazer aquele cortezinho para as redes sociais. Não, deixa eu pedir uma coisa então, só. Rodrigão, desce a credencial, que a gente falou um monte de coisa. Os caras devem estar pensando, quem é esse cara aí para falar Desce o currículo, então, agora, né? Desce o currículo. Momento desce o currículo. Não, maravilha. Bem, a minha formação foi ciência da computação no século passado. E fui empreender, né?
E todos os negócios que eu criei, eu sempre era o cara das finanças, né, o cara das métricas, o cara realmente de tentar, né, estruturar toda essa parte do negócio. Tive alguns negócios, levantei investimento, fiz exit, passei depois um tempo no Pode exterior. compartilhar valores ou não sei se fizer o corte aqui também. Talvez pelos Não, meus sócios, beleza. melhor não. Tranquilo. Sim. Mas cá entre nós foi na faixa. Então, posso falar o quê? 8 dígitos? Tá bom. Não, tranquilo. Por mim, eu não teria muito problema, não, mas, enfim. Não, mas beleza, vendeu a empresa e vendeu caro. Encheu o bolso de dinheiro. Passei um tempo no exterior, passei 5 anos entre o Canadá e Estados Unidos ali, aprendendo sobre como funciona, né, a turma de lá, o ecossistema de lá. E uma pequena pausa para falar do Clube de Criadores, um ecossistema completo que vai formar os novos criadores de conteúdo da próxima geração. O Clube de Criadores, para você ter uma ideia, o Bruno foi o primeiro cliente do clube e hoje já conta com mais de 500 pessoas lá dentro do grupo. Lá é um ecossistema completo, vai ter desde aulas para te formar como um creator, também grupos do WhatsApp, onde vou analisar o seu vídeo, vou estar próximo de você para te transformar num criador. Lá você vai conhecer outros creators do seu nicho e para você não criar e ter essa jornada muito solitária. Tô deixando um link na descrição com uma condição especial para quem está ouvindo aqui o podcast do A Próxima Onda. Então corre lá e confere o Clube de Criadores. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre, CAC, LTV, essa coisa toda. E por incrível que pareça, eu bati o olho naquele negócio e falei, cara, que enrolação para vender curso e para vender livro e palestra que esse negócio. Eu fui o primeiro, né? Justamente hoje eu brigo com esse pensamento, porque eu mesmo pensava assim. Eu acho que eu fiquei uns 2 anos cozinhando aquelas coisas, né? Trabalhando ali com os meus negócios, mas achando que aquilo tudo era bobagem. Até que um belo dia, teve alguma coisa que eu me aprofundei, que eu li um pouco melhor, eu falei, caraca, não, o jogo é outro. Realmente isso aqui é importante. E a loucura é que, assim, a gente tem cada vez mais métricas nesse mundo, e algumas são bobagem mesmo, sabe? Algumas são espuma. Mas tem uma virada de chave que eu mesmo demorei um certo tempo para ter. Então, com isso, eu fui me especializando, né, cada vez mais nessa parte. Hoje eu tenho uma comunidade que a gente trata desse assunto e, enfim, acabo lecionando também esse assunto em pós-graduações, em vários ambientes. Ô, Rodrigão, o que você acha que é os maiores erros que a galera comete com métrica? O que a turma mede errado e quais as consequências disso? Tá. Eu acho que a primeira coisa, o primeiro grande erro é não saber o que está fazendo. Tá? Que é justamente essa virada de chave que eu estou falando, é pegar fórmulazinha, fazer conta e sair mostrando aquilo para o investidor ou para quem quer que seja. Tá. A primeira questão que o pessoal realmente não entende é que é o seguinte, em negócios, né, digitais, em negócios baseados em cliente, as métricas tradicionais com o próprio lucro, eles deixaram de ser bons indicadores para o negócio. Tá? E veja bem, pessoal, eu não estou falando assim de negócios que pensam fora da caixa, negócios que são agressivos, negócios que estão queimando caixa de forma irresponsável. Não, eu estou falando de bons negócios que sabem muito bem o que estão fazendo. Tá. O que acontece é que hoje, lucro é uma variável que em bons negócios, não em todas as situações, mas ele se tornou mais uma opção do que uma realidade. Eu quero dizer o seguinte, você pega um bom negócio digital, uma boa startup, se ela quiser aumentar o lucro, ela diminui o investimento. Ô, Johnny, põe na thumb aí. Lucro é opcional. Lucro é opção. O lucro é uma decisão. O lucro se tornou uma decisão por parte dos empreendedores. E a grande questão é o seguinte, imagina só, por exemplo, um negócio que consegue ter retornos de 5 vezes no capital investido ali dentro. Principalmente em aquisição de clientes. Tem outros aspectos, mas principalmente nisso. Um ROAS de 5, vamos dizer assim. Isso. Ou um CAC LTV de 5. CAC né? LTV de 5, tá. Isso, coisa nessa linha. O que faz mais sentido? Ele terminar o ano com lucro de 1 milhão e falar, pô, legal, minha startup é lucrativa, viu o mercado?
tá? Investidores viram, eu gero caixa, o negócio é bom. Ou pegar esse 1 milhão, investir a um múltiplo de 5 vezes e fazê-lo virar 5 milhões ao longo de 2, 3, 4 anos. Tá? Uhum. Obviamente, a gente tem N variáveis aqui, tá, gente? Eu não estou falando para ninguém sair investindo sem pensar, até muito pelo contrário. A gente tem aqui desde questões pessoais de cada um. Tem gente que vai falar, olha, eu quero realmente sacar lucro do meu negócio, eu não quero investidor, eu não quero dívida, e tá tudo bem. Uhum. O meu ponto não é esse, tá? Não é esse. Apesar de que uma coisa, tá, gente, que eu vejo muito e que vai contra um pouco o senso comum, é que muitas startups subinvestem, tá? Investem um Enquanto pouco todo mundo demais em acha. marketing, você disse. Exatamente. O cara tem uma maquininha ali que dá um belo de um retorno e não está investindo, tá? E Uhum. não tem grandes indícios, por exemplo, que aquela máquina está batendo um teto. E isso é uma realidade que eu vejo com muita frequência. Mas o meu ponto aqui não é esse. Você deve sacar o dinheiro, deixar lá, investir, não é esse. O meu ponto é o seguinte: uma vez que o jogo funciona assim, o lucro, que é o grande indicador de qualidade de qualquer empresa e que continua sendo de negócio da velha economia, tá, na padaria continua sendo assim, sabe? No mercadinho, numa boa indústria, exceto alguns descasamentos ali, ele continua sendo assim. Agora, em negócios digitais, que a gente tem essa lógica de relacionamento com o cliente a longo prazo, a gente tem um descasamento temporal que faz com que o lucro não diga quase nada a respeito do negócio. Tá. Eu estou investindo no meu negócio, eu olho para o meu DRE, eu vejo o investimento que foi feito. Mas eu não vejo a contrapartida dele, que é o resultado que vem ao longo do tempo. E isso, pessoal, chegou a tal ponto hoje que uma empresa que seja baseada em clientes, que ela tenha essa dinâmica que a gente está falando aqui o tempo todo agora, tá? Que não é o caso do seu negócio, por exemplo, é impossível eu fazer uma boa gestão e uma boa análise desse negócio se eu tiver um DRE perfeito, um balanço perfeito e um relatório de fluxo de caixa perfeito. Eu vi você falando uma vez no Twitter que você pega uma indústria, ela investia numa fábrica, que seria a unidade produtiva dela ali, e aí essa fábrica aparece no balanço, né? Tipo, a empresa não perdeu dinheiro, ela Exatamente. trocou caixa por fábrica. E, Exatamente. e uma empresa de software vai lá, desenvolve um monte de software, folha salarial, compra um monte de cliente. É só gasto, né? Não aparece no ativo isso. Parece que só gastou dinheiro, né? Pois é. E tem dois grupos ali que ele tem um jeitão, né, estrategicamente falando, de investimento. Que é assim, ó, dinheiro que eu coloco hoje para ter retorno amanhã. Que é a parte P&D e a parte marketing e vendas. A parte P&D, infelizmente, a gente não tem como projetar. Sabe? Ninguém sabe se fazer a versão 2.0 do produto vai dar um retorno XYZ. Não dá para saber. Uhum. Isso aí, para ser mais conservador, é melhor considerar como despesa mesmo e pronto, acabou. Uhum. Agora, do lado de marketing e vendas, para empresas com alguma maturidade e algum histórico, a gente consegue saber muito bem quanto que vai retornar. Muito bem. Tá? E ali está o coração do negócio, gente. O coração, sim, eu digo até em termos, por exemplo, de valuation. Tá? O que é o valuation, né, de uma startup? É o valor dos seus clientes atuais, tá? O LTV mesmo, mais o LTV de seus clientes futuros. Que você Quando a sabe gente por quanto vai comprar e quanto que vai ser. Exatamente. Se eu tenho o valor da minha base de clientes atual e futura, gente, o valuation da empresa depois é ajustar 2, 3% por causa de algum dinheirinho em caixa, alguma coisinha aqui, outra ali. Esse é o valor do negócio. Então, se a gente não entende isso, a gente não entende as alavancas reais que eu tenho de valor no meu negócio. E se você entende, você começa a falar assim, opa, então se o meu churn cai em tantos por cento, o meu valuation aumenta em tantos por cento? Sim. Sabe? Tão claro quanto isso. Porque o resto é detalhe. A gente tem um coração do negócio, que é a aquisição, a retenção e a monetização de clientes. O resto, gente, é detalhe. Cara, sabe o que me dá medo disso que você está falando? Eu concordo no modelo, assim. Só que eu Sim. vejo algumas empresas, tipo,
não algumas empresas, mas eu vejo o jeito que o mercado está se comportando ultimamente, parece que é cada vez mais curto o ciclo de vida das empresas. Não todas, né? Sempre vai ter aquela empresa que dura para sempre e tal, mas, por exemplo, eu começo hoje sei lá, um SaaS para, sei lá, que nem o Richard veio aqui outro dia, tá fazendo um SaaS para oficinas mecânicas, né? Beleza. Sim. Poderia projetar o churn e tal. Eu fico pensando, cara, mas será que em 3 anos não vai ter outro, sei lá, uma AI mais poderosa ainda que integra já e nem precisa fazer o SaaS, entendeu? Não sei, cara, me dá um pouco de medo, Sim. assim, o jeito você que os vê. mercados Não. estão evoluindo. O CEO lá da OpenClock, que tá agora na moda, falou assim, cara, 90% dos aplicativos que estão existindo hoje vão deixar de existir, cara. O cara já tá prenunciando o fim desse mercado ali, que não é uma mata tão grande. Pois é, eu acho que a gente tem alguns pontos aí. Eu acho que, assim, em primeiro lugar, essa preocupação, ela realmente é real. Tá? A gente está falando de futuro, né? Agora, a gente tem como lidar com isso, tá? A gente não tem como lidar muito bem com isso no momento zero de qualquer empresa. Né? A gente não tem como saber como essas coisas vão acontecer. Agora, com uma empresa que já está funcionando, a gente tem como entender se, por exemplo, o que aconteceu, né? A gente aí entra com o conceito de coorte, né? O que é coorte? É um grupo de clientes que chegaram a um certo momento. Uma safra, Então, por né, exemplo, o pessoal é uma chama. safra de clientes, exatamente. Então, tem uma safra de clientes que é do Q1 2023, por exemplo. Aquele conjunto de clientes. O que a gente faz, pessoal? Para cada safra, eu tenho um histórico dos meus clientes que me permite calcular o meu LTV de forma muito correta. Para os novos coortes, eu tenho um sério problema de partida a frio. Eu estou começando o coorte do zero. Só que, como que eu vou entender se, por exemplo, o meu mercado está sendo destruído pela AI, ou ele não está sendo impactado, ou enfim, é claro, né, gente, que assim, se tiver acontecendo alguma coisa no mercado que ainda não afetou em nada o meu negócio, isso ainda vai ser uma análise mais subjetiva. Mas vamos dizer que ele já está começando a afetar de alguma forma. O que vai acontecer é que eu vou ver os meus coortes tendo um comportamento cada vez pior. E eu vou conseguir projetar, por exemplo, meu LTV dos clientes que vão chegar no Q1 26, de acordo com essa tendência de queda na retenção de cada coorte. Então, isso é algo que a gente consegue manipular, que a gente consegue visualizar. O que não dá para manipular em nada, por exemplo, poxa, Covid, né? Aquele fato totalmente, né, fora. Agora, de fato, né, a grande discussão do momento é essa, né? Pô, que negócios têm futuro, quais que não têm. E eu acho que realmente é uma discussão muito interessante e que está sendo, às vezes, tratada de uma forma meio em blocos que não fazem tanto sentido, sabe? Tipo, olha, SaaS não tem futuro. Pô, peraí, isso não tem o menor sentido. Agora, SaaS com certas características, sim, eu acho que né, vários ali dentro, mas tem que ter uma análise um pouquinho mais cuidadosa dentro desse negócio. Né? Quais você acha que são as principais características do SaaS que vai morrer? Que a galera hoje está falando muito de as empresas vão fazer ferramenta interna e aí vão demitir o seu SaaS. Eu não acredito muito nesse discurso assim, mas eu consigo ver alguns aplicativos que realmente perdem, né? Tipo, um bot muito simples, por exemplo. Você tem uma visão de o que você acha que está garantido, o que você acha que... Olha, eu acho que sistemas realmente assim, que eles não têm nenhum tipo de lock-in, nem de workflow, nem de reputação, e nem de dado. Traduz para a galera, por favor. Ou seja, o dado é muito fácil de tirar dali. Tá? Alguns sistemas, né, tem gente, por exemplo, até fiz um post sobre isso, não sei se foi ontem ou anteontem. Tem gente falando assim, SaaS, que tem né, o que em inglês o pessoal chama de System of Record, né, que é meio que assim, que guarda os dados, esse tipo de SaaS tem futuro. O meu comentário foi, eu acho que não é bem assim, não. Porque a gente tem alguns tipos de dados que estão tornando de migração muito simples. Então, alguns casos, sim, ajuda, sim, você ter os dados ali do cliente, né? Poxa, por exemplo, um RP, né? Você tem dados ali de vários anos para aqueles clientes. Pô, sem dúvida nenhuma, isso é uma barreira muito interessante. Mas não é a priori, tá? Você tem muitos sistemas que a gente já vê que dá para plugar a AI ali, puxar os dados
e vamos embora, e vamos usar uma outra solução, e está tudo certo. Outro caso é a questão de workflows mais complexos. Olha, eu tenho uma lógica de negócio aqui que não é trivial. Quem for fazer o sistema aqui vai ter que entender certas coisas que são poucas pessoas que entendem. Tá? Então, eu acho que essa é uma outra barreira. A terceira barreira é ligada à questão de reputação e acesso ao mercado. Tá? Né? Imagina que num passe de mágica alguém conseguisse clonar o SAP. Pô, nenhum cliente da SAP vai trocar. Nenhum. Que se der merda no SAP, eu posso ligar pro senhor SAP lá e xingar ele. Exato, isso, E por mais que seja caro, etc. e tal. Agora, que vai rolar uma pressão em preços, isso eu acho que vai afetar muita gente, tá? Até mesmo aqueles que dificilmente vão perder seus clientes, eles já vão começar a falar, poxa, peraí, o meu comprador aqui, meu cliente vai ter mais argumento para negociar preço, eu acho que vai ficar um pouco mais difícil aquele negócio, por exemplo, de margem de contribuição de bater em 80%. Eu acho que isso vai ficar mais desafiador aí no futuro para qualquer tipo de SaaS. Mas, assim, se a gente não dividir um pouco o SaaS, assim, do que a gente está falando, eu acho que fica muito grosseira essa conversa. Pensando num negócio menor assim, Rodrigo, tipo, eu fiz um vídeo no meu canal, chamava, como é que era? Crescer o negócio é igual meter o shape. Aí qual que era o meu argumento, tá? Não sei se você chegou a ver esse vídeo. Eu acho que sim, eu acho que você viu? O argumento é assim, pô, você tá começando a meter o shape, você não vai calcular percentual de gordura, contar quantas gramas de carboidrato teve o seu café da manhã. Você vai, cara, ver se você tá indo na academia 3 vezes por semana, seria uma métrica ali de presença, né? E você vai pisar na balança uma vez por semana e ver se tá caindo, né? Vamos supor. Aí você vai evoluindo, aí você começa, pô, vou medir aqui o tamanho do meu braço, vou começar a contar calorias, vou contar quantas gramas de proteína. E aí você pega o atleta, ele vai medir, cara, nível de testosterona no sangue, métricas muito mais complexas e avançadas e difíceis de tirar, né? E o meu argumento lá é que para crescer um negócio é a mesma coisa. Se tem um negócio começando, você vai medir faturamento, por exemplo. Sim. E aí depois você começa a medir lucro, margem, né? Margem bruta. E aí depois você começa a ir para análise de safra e medir o churn corretamente e tal. Não sei se você concorda com esse meu argumento ou não, mas o que eu ia te perguntar é, por exemplo, você pega o Johnny, ele tem uma comunidade, modelo de assinatura, de pessoas que querem criar conteúdo, né? Então, parecido com o SaaS, apesar de ser um negócio de infoproduto, né? Você tem churn, você tem métricas diferentes ali. O que você acha que um cara que nem ele deveria estar medindo? Tipo, não é uma empresa grande que tem equipe e talvez nem tenha tantos dados assim para ter, por exemplo, fazer uma análise de safra, ele não tem tantos clientes novos por mês a ponto de ter uma amostragem ali que você acha qual que é a ordem correta aí dos fatores para o cara que está começando? Maravilha, Bruno. Acho que essa pergunta é muito interessante. Eu acho que é o seguinte, a primeira coisa é o seguinte, a gente entender que, calculando ou não, essa lógica de me custa 100 para trazer um cliente e esse cliente vai me gerar 1.000, é o coração do negócio, tá? Dito isso, não quer dizer que a gente tem que fazer isso com a maior sofisticação possível, mas a gente tem que colocar na nossa cabeça que é isso que tem que funcionar. Tá? É isso, o nosso negócio é isso no fim do dia. O resto é detalhe. Tem outras coisas, tem um custo de capital, tem um custo fixo, não sei o que mais. Beleza, então vamos simplificar as coisas. O que a gente vai fazer é esquecer a projeção de futuro. Tá? Porque a gente tem um problemão aqui, que é o seguinte, quando a gente está tratando de passado, a gente usa 4 operações aritméticas. Você imagina, né, a finança, a contabilidade, elas podem ter suas complexidades, mas em termos matemáticos é trivial. Né? Dificilmente você usa uma coisa, né, um pouquinho que foge das 4 operações. Quando a gente fala em futuro, a gente vai para o terreno da estatística, da probabilidade. Então já tira isso de cara. Esquece pensar no valor vitalício do cliente, que é o famoso LTV. Tá? Dito isso, vamos fazer o seguinte. A gente consegue organizar os nossos dados do passado em safras
de forma bastante simples, tá? Usando, por exemplo, tabela dinâmica do Excel, assim, coisa que você faz em poucos minutos, assim. Eu já fiz essa análise para o meu negócio. Eu mesmo fiz. Pô, legal. E o que a gente consegue ver, o que a gente quer ver ali? É o seguinte, eu vou pegar, por exemplo, né, lá da comunidade do Johnny, vou pegar a safra do Q1 25. Primeiro trimestre 25. Só Primeiro traduzindo trimestre para a turma que não é do Não, financeiro. beleza. E o que eu vou fazer? Eu vou plotar, né, seja numa tabela, num gráfico, o seguinte, olha, depois de 6 meses, eu consegui 2 vezes o meu CAC. Depois de 1 ano, eu consegui 3 vezes o meu CAC. Tá. O futuro, quanto é que vai ser efetivamente o meu múltiplo? Quanto vai ser meu LTV? Cara, não sei, nem quero saber. Mas eu já estou vendo que a tendência dele é positiva e que, pelo que eu tenho de histórico, os cortes são um pouquinho mais antigos, a coisa está indo bem. É como se olhasse uma curva, que ela tem todo um jeitão bom, e você não projeta o restante dela, mas você quase que bate o olho e fala, opa, tá indo. Tá indo. Então, assim, se a gente olha, por exemplo, para essa safra lá do primeiro trimestre do ano passado, né, e vê que depois de poucos meses ele já deu um múltiplo bom, as coisas estão indo bem. Sabe? O resto é lucro. O que eu não recomendo é o que muita gente fala por aí, é muito comum, né? O pessoal busca muito jeito de fugir do LTV justamente por essa questão probabilística, complexa e tal. E aí o que o pessoal recomenda? É usar o CAC Payback. Mas eu acho que essa é uma péssima alternativa. Porque o CAC Payback, explica para a galera? É dias? O CAC Payback é o seguinte, quanto tempo que leva para você ter o retorno do investimento que você fez? Tá. Só que, assim, uma coisa é o quanto que você está tendo de retorno. Outra coisa que não tem quase nada a ver é o quão rápido você ficou no 0 a 0. Tá? Então, por exemplo, no e-commerce, é muito comum você ter um payback rápido do seu investimento. Olha, eu gastei R$100 para adquirir um cliente. Às vezes, no mesmo período, no período zero, você tem R$100 de volta. No primeiro mês, assim. No primeiro mês, só que aí acabou a história. Uhum. Então, quando você bate o olho só no CAC Payback, só no tempo de retorno, você vai achar que seu negócio está maravilhoso. Mas, na verdade, ele não está nem um pouco bom. Sabe? Olha, você ter o payback e parar ali é muito comum. E é uma péssima notícia. Então, o que eu sugiro é a gente entender o valor acumulado ao longo do tempo, tá? Comparar com o CAC e esquecer do futuro. E você vai olhando isso de uma forma assim que dá para fazer, assim, cara, 10, 20 minutos no Excel, tabela dinâmica, tranquilo. Vou te fazer uma pergunta agora. Eu vou deixar mais complexo. E eu vou falar agora do meu sindicato Criadores de Conteúdo. Porque uma particularidade do meu negócio é que eu não sei medir o CAC. Por talvez ingenuidade minha. Mas qual que é o problema? Porque eu não tenho tráfego pago, eu não mexo com isso. Eu faço vídeos e eu não tenho um custo para produzir um vídeo a mais. É só sentar na frente da câmera e gravar. Sentar e gravar, né, Júlio? É só sentar e gravar. Fazer um roteirinho ali, uns 3 bullet points ali, escrever minha boca e eu faço um anúncio do meu produto. E eu não tenho um custo para vender um produto a mais. Como que eu calculo o CAC nesse caso? Na verdade, Johnny, o seguinte, o que é o CAC? Quando a gente considera, tá, passando até uma definição um pouquinho mais ampla, tudo que foi causa ou efeito da aquisição de clientes. Basicamente, a gente está falando de marketing e vendas. Mas em outras situações tem outras coisas também. Por exemplo, o principal CAC da OpenAI é data center. Por quê? Porque o produto deles gratuito é uma forma de vender o produto. Então, a gente não pode pensar só em marketing e vendas, porque muitas vezes um cupom de desconto, uma AWS no produto premium, são formas de vender o produto. Então, quando a gente olhou isso de uma forma global, né, entendeu, olha, eu gastei tanto, incluindo o meu tempo, tá, Johnny? De repente você vai falar assim, olha, o meu valor de mercado é tanto, eu estou usando X% do meu tempo nisso. A gente chega no valor que foi investido e a gente divide pelo número de clientes que chegaram a partir daquele esforço. Então, por exemplo, olha, gastei aqui R$1.000, né, e chegaram 10 clientes. Então, eu tive aqui um CAC de R$100. Agora, para quem é bom, né, de fazer conteúdo, né, não gasta com anúncios, tudo,
realmente tende a ser bastante baixo mesmo, tá? Então não é que você não sabe calcular, é que realmente você está numa situação que o seu CAC, ele vai ser muito baixo mesmo. Eu vou ter um O valor que por faz hora com que eu tô calculando, assim, o valor da hora do meu trabalho, dividir isso pelo número de clientes. Exatamente. Você tem um CAC que ele é mais orgânico. Tá. O que tem uma notícia boa, outra ruim, tá? Que é o seguinte, a boa é que o CAC orgânico, ele tende a ser muito mais barato, tá? Então, essa é uma boa notícia. A notícia ruim, a priori, tá? Pode não ser ruim depois de um tempo, depois você pode mudar as coisas e tudo mais. É que você não tem escalabilidade no seu negócio. Justo. Que se você tem uma máquina ali de tráfego pago, que basicamente, olha, eu coloco R$1.000 em 10 clientes, eu coloco R$2.000 em 20 clientes, você pode receber, por exemplo, um investimento e aumentar a velocidade de crescimento do seu negócio do dia para a noite. É claro que tem alguns cuidados e tudo mais. E o tráfego orgânico, a gente não tem essa alavanca, né, do tráfego pago. Então, essa é uma desvantagem que, em alguns cenários, ela é relevante, tá? No seu caso, não é um problema. Entendi. Mas, por exemplo, no caso de startups, eu já vi investidores terem restrição a investir numa certa startup porque eles só tinham tráfego orgânico. Não tem um E canal basicamente eles escalável. falavam, exatamente, eu vou colocar o dinheiro onde? É, porque o investidor, ele vê a startup como uma máquina em que ele põe dinheiro e vai sair mais dinheiro do outro lado com algum risco, né? É quase uma bet. Só que ele acha que tá a favor dele ali, né? E se não é o dinheiro que faz a diferença, ele vai fazer o quê, né? Vou pôr meu rosto lá, vou aí gravar vídeo com você, né? Tipo, não... Meu, Exatamente. essa foi uma das melhores explicações de como funciona o mundo de startups pra mim. Foi bizarro. É uma bet? Não a bet, sim, mas o papo em geral disso da empresa preferir o tráfego pago foi assim, abriu um pouco minha mente de como funciona essa estrutura como um todo. Não tinha essa noção que eles não gostavam tanto do tráfego orgânico, assim, por talvez depender muito. Interessantíssima essa análise, gostei. Acho que a questão é, eles até gostam tipo, não, eles não gostam em geral. É que, tipo, acho que não tem problema ter, mas eu acho que o que eles querem é ver... Uma diversificação de origem de leads, talvez, né? Se eu ponho R$1, volta quanto? Né? E até quando dá para crescer esse canal? Por exemplo, acho que o Rodrigão vai concordar comigo. Um investidor vai preferir uma empresa, uma startup que cresce no tráfego pago através de Meta Ads do que uma empresa que cresce no tráfego pago através de influenciadores, por exemplo. Porque o Meta Ads é só se alimentar mais a máquina, influenciador você tem mais risco, será que o outro influenciador vai render tanto dinheiro quanto o primeiro, etc. Concorda comigo? Com certeza, e vai ganhar também do tráfego orgânico, né, por melhor que ele seja. Que basicamente, olha, cara, eu vou virar uma chavinha aqui, colocar mais dinheiro e vai voltar mais resultado e pronto. O que eu acho que até um bom argumento para o cara que está no bootstrapping é apostar até mais no tráfego orgânico, porque daí vai ser uma vantagem competitiva que só ele tem, né? A startup não tem incentivo de fazer um bom tráfego orgânico. Sim, é verdade. A startup que está no chamado VC Track, né, que é o caminho, né, do Venture Capital, né, realmente não tem incentivo. Ela tem não sei que seja um SEO, assim, um SEO programático, que algumas cresceram, né? Enfim, muitas vezes, né, gente, esses canais, eles conversam muito, né? Então, assim, um bom SEO ajuda um tráfego pago, essa coisa toda e tal. Mas, assim, para quem cresce com muita força, é inevitável que seja tráfego pago, né? Por mais que esteja uma parte orgânica bem legal, que tenha blog, que tenha YouTube, essa coisa toda, mas é muito difícil, né, um SaaS, por exemplo, crescer rapidamente só com isso, né? Entendi. E aí eu queria te perguntar agora, meu, nosso corte que vai sair no TikTok, esse é o momento desses... vou até preparar um excelente aqui. canal de aquisição de clientes, hein? Tem que botar, né? A galera não assiste 50 minutos. A atenção da galera quer aquele corte, quer aquele hook inicial rápido. E aí o corte é para a geração Z, né? Geração o Z. Vídeo longo é para os millennials para frente. A gente tá tentando pegar a geração beta agora, a gente tá tentando renovar o público da próxima onda, que a gente atingiu os 20 dos millennials agora já. Agora é beta, né? O beta é o que nasceu agora. Então. Eu vi essa piada lá no Twitter. Agora todo mundo é betinha. Os betinhos. Então, pros betinhos. Sabe o que é pior, Rodrigão? Sabe o que é pior? O Johnny vai gostar dessa também. Johnny, você sabe o que é pior do que você ter um filho homem que é beta? É você ter uma filha mulher, cara. Porque, geralmente, né?
as mulheres Pra acabam ser ficando com homens cancelado mais agora. velhos. Se cortasse aqui, ó, o momento do corte é agora. Aí é Não, pô, cancelado. Acabou. geralmente as mulheres, quando crescerem, acabam ficando com homens mais velhos. Então, pô, a sua mulher ali da geração beta vai ficar com o cara alfa, velho. Aí não sobra Sim. nada pra você que é pai, entendeu? Nossa, o beta não vai sobrar nada pra esse cara ali. Não vai sobrar Bom nada corte, pro bom beta, corte. cara. Bom, Agora o cancelamento, momentos cortes. agora o corte não vai ser do YouTube, não. Vai ser o YouTube cortando mesmo. Vai ser Já era, pelo amor de Deus. Eu falo pro Brunão que às vezes no Twitter ele se passa. Aqui ele tá jogando um pouquinho de como ele é no Twitter. Ele tá na persona Twitter dele. Acompanhem o Twitter é Bruno mais no quinta Twitter, que é série, né? loucura, né? Quem sabe Cara, sabe, né, o que acontece lá. eu acho que talvez eu erre um pouco demais lá. Mas tá tudo bem. Eu Vamos vou lá, pedir vamos pro à pergunta. Rodrigão. Pera aí, deixa eu fazer um pedido pro Rodrigão. Pessoal, você me vê no Twitter lá, né? Costuma me ver lá. Acho que Se eu estiver me passando, você me manda um WhatsApp, por favor? Aí, Rodrigão, com você isso aí, ó. Tá pedindo Você vai favor ser pra meu você. termômetro, cara. Porque, às vezes eu tenho medo de Não, me fechou, passar no fechou. Twitter. Fechou. Obrigado. Muito bom. Combinados. Então agora vamos à Obrigado. pergunta TikTok, uma pergunta enviada pela galera do TikTok. Nesses negócios na nova economia, eu queria que você me falasse, que você comentou ali, né? Tem uma parte que você falou de métricas mais bobas ali que a galera não acompanha, não deveria tanto acompanhar. Eu queria que você me citasse agora nesses negócios na nova economia, métricas que são superestimadas e as subestimadas, que as pessoas deveriam acompanhar mais, mas não acompanham. Pode ser um top 5, top 3, você que Maravilha. escolhe. Tá. As métricas que são subestimadas é o próprio LTV, tá? Nem que seja esse cálculo histórico que eu acabei de falar com vocês, tá? Olha, em 6 meses eu tive um resultado de tanto. Gente, continha de somar, tá? E se quiser pode dividir lá pelo CAC para ver o múltiplo. Pô, excelente análise. Trivial. E uma métrica que ela é superestimada e que está finalmente meio que caindo em desuso é o famoso ARR, que é o seguinte: as empresas pegam faturamentos mensais e multiplicam por 12. Só que isso não diz absolutamente nada. É assim que a juventude está calculando a ARR, né? Não, eu tenho aqui contratos mensais de X. A meu ARR é 12X. Cara, o que quer dizer isso? Não dá, né? Absolutamente nada. Tá. Muito bom, gostei. E agora. Cara, posso só fazer um adendo? Que você falou de calcular o LTV e tal. Eu acho que às vezes pra galera é meio místico, assim, cara, como é que eu vou fazer e tal. E eu queria dar um exemplo que a minha mulher tinha uma loja de pijama. A gente fez esse exercício um dia. Bom o pijama, tá? Só queria fazer um parâmetro. bom, né? Não vende mais. Não vende mais, mas eu tenho. Não empreendam com moda. Pô, muito bom. Mesmo produto bom, marketing bom, o negócio ainda é difícil. Cara, o que a gente fez? A gente tinha muita recompra, justamente porque o pijama era bom. A galera comprava para dar de presente pro marido, comprava outras peças, tal, inverno, verão. E o cliente mal se pagava na primeira venda, né? Então era um problema do negócio ali, gerava vários problemas de fluxo de caixa, né? Que inclusive foi por isso que ela saiu do negócio. Meio que o LTV sobre CAC na primeira venda era quase 1. Só que daí faltava caixa para comprar estoque. É muito difícil, cara, o negócio. Enfim, como é que a gente calculou? A gente pegou, quando deu 1 ano de negócio ali, a gente pegou o primeiro trimestre, mais ou menos, não lembro se foi um trimestre, mas foi mais ou menos isso. A gente pegou aqueles clientes que compraram no primeiro trimestre, e aí a gente fez uma tabela dinâmica mesmo. Esses clientes, quanto eles gastaram no primeiro trimestre, no segundo, no terceiro e no quarto? Né? Ou seja, a gente não pegou os clientes que tinham acabado de comprar porque a gente não sabia o futuro deles ainda. Sim. E aí soma tudo, multiplica pela margem bruta, média do produto, e aí a gente pegou esse valor que era o LTV de margem bruta, né, de 1 ano, e dividiu pelo CAC do primeiro trimestre também. Aí você tem que fazer o CAC naquela época. Exatamente o que eu estou recomendando para a turma fazer. É isso. Exatamente isso. É isso. Dá para fazer. Não, porque, você tem que olhar por cliente. Acho que essa que é a dificuldade, né, cara? Você tem que olhar por cliente. Não adianta você olhar... Ou por coorte, por safra. Ou por coorte. Você marca os clientes que compraram no primeiro trimestre e aí você vê só o faturamento total deles. Né? Exatamente. Eu acho que a lógica de analisar clientes por safra, por coorte, é uma questão que ela não é complexa, mas que a galera ainda não entendeu também o tanto de informação que você pode tirar dali, sabe?
Uhum. Você pode tirar muita informação de forma simples. E o que o pessoal também cria uma confusão muitas vezes é o seguinte: se você pegar a sua base de clientes como um todo e começar a fazer análise em cima dela, você vai chegar a conclusões erradas, tá? Necessariamente. Esse Eu insight é quero saber se eu vou ter clientes melhores entre empresa grande ou pequena, ou clientes que estão, sei lá, no Brasil ou fora, esse tipo de coisa. Você pode fazer a análise que você quiser, mas você nunca pode fazer esse tipo de análise na sua base como um todo, e é o que muita gente faz. É muito simples, gente. É o seguinte, pega os clientes que chegaram num determinado ano. Vamos pegar um período aqui que já tem cliente que já tem um histórico maior. Pega os clientes que chegaram em 2020. Só isso. Simples assim. Agora faz o que você quiser. Agora faz a análise do jeito que você quiser em cima dessa base. Agora sim você vai chegar em resultados que fazem sentido. Sabe um Agora, exemplo bom que você traz, que eu gosto, que é o do churn, que é tipo assim, puta, meu churn tá subindo, né? E aí parece que é ruim. Só que aí você vai ver, e na verdade é porque você cresceu muito recentemente, e o cliente novo sempre dá mais churn. Exatamente. O cliente antigo não piorou o churn, é só você estar com muito cliente novo, né? Exatamente. Por definição, o cliente novo tem churn alto. Então, a empresa que está crescendo de forma agressiva, mas assim, perfeitamente saudável, o churn aumenta. E o contrário é verdade também. Você parou de crescer, o churn cai. Exatamente. Na verdade, sim, a queda do churn ao longo do tempo não é uma notícia boa. É só uma propriedade natural mesmo da base de clientes. Então, por exemplo, há pouco tempo o Spotify teve essas reuniões com investidores e tal, mostrando como que o churn deles está caindo ano a ano. Olha, é claro que para afirmar alguma coisa com certeza, né, teria que entender os cortes deles e tudo mais. Mas, assim, a princípio, isso não diz nada. Se tivesse aumentando ao longo do tempo, seria um problema. Mas ela está caindo ao longo do tempo num negócio que daqui a pouco já está até batendo o seu limite, né, de tamanho de mercado. É claro que é para acontecer, sabe? Não tem notícia boa nenhuma aí. Quer ver um E todo exemplo mundo bom, analisa cara? assim. Fica com essa, Rodrigão. O cara, quanto mais calvo você fica, menos cabelo você perde todo dia. Olha aí. Não, isso é headline maravilhoso, né? Essa deu um bom corte, hein? Você tá entendendo? Hoje eu perco menos cabelo do que quando eu comecei a perder cabelo, porque eu tenho menos, cara. E meu sogrão, pô, que tá só com a coroa aqui, ó, não perde nada. O cara dorme no travesseiro, acorda limpinho ali, ó. A curva de decaimento não é regular, não é estável, né? A derivada não é a mesma. Tem mais sempre, cabelo né? pra perder, né, cara? Muito bom, muito boa comparação essa, viu? Vou usar. Muito bom. Brunão, posso introduzir um novo tema aqui, trazendo agora para nós, os brasileiros, eles foram introduzir os sistemas de métrica, acredita, né, para empresas, acho que um programa que fez muito bem para a gente falar mais disso foi o Shark Tank. Tipo, acho que os empreendedores que você mesmo fala aqui no seu site, que 90% das empresas falam por má gestão, porque a galera não conhece, mesmo os empreendedores. Eu acho que o Shark Tank teve um trabalho aí de, pelo menos, introduzir esse tema. Mas introduziu temas também como o valuation freestyle, né? Você vê casos ali horrorosos de cálculo de valuation. E aí, pô, eu queria que você me explicasse também como normalmente se calcula, porque eu sei que existe tem uma diferença de metodologias que se pode ter num cálculo de valuation, e por que a galera erra tanto em programas como esse? Pois é, Johnny, eu acho que assim, porque realmente é muito difícil, né, fazer análises tão rápidas, né? A gente tem uma tendência muito grande de confiar no nosso instinto, né? O que certamente é interessante, é importante. Muita gente pergunta pra mim e pro Brunão como a gente tem ideias de vídeos virais, como a gente escreve esses bons títulos, como que a gente cresceu nossos canais. E acho que uma das grandes ferramentas que a gente pouco fala aqui é do One of a Ten, minha ferramenta predileta, que eu consigo achar vídeos virais do meu nicho. Eu conecto o meu canal do YouTube aqui com o One of a Ten, consigo fazer filtros aqui de vídeos virais do último ano, vídeos longos ou até mesmo shorts,
para pegar referências de títulos e thumbnails para eu poder adaptar para o meu conteúdo. Lembrando, a gente não copia, a gente se inspira nesses conteúdos. E aqui é um bom jeito para você filtrar os vídeos mais virais da internet, para você poder trazer um pouco dessa experiência aqui para nós, criadores brasileiros. Eu vou deixar o link de afiliado da One of a Ten aí embaixo para vocês conhecerem um pouco mais essa plataforma que eu utilizo todos os dias. Tem uma condição especial para você que clicar no link, cria uma conta, dá uma chance, faz assinatura mensal lá, vê se te ajuda no seu processo criativo e depois conta o feedback aqui pra gente. Tamo junto? Vamos voltar pro episódio agora. Razão, intuição, pessoas que são boas em fazer previsões, né? E pessoas que não são. Ontem mesmo ele fez um tweet sobre isso, falou de um grupo aí que procuraram, super forecasters. Tipo, 2% eram pessoas que consistentemente acertavam previsões. Então, eu acho que efetivamente, assim, o Shark Tank ele trouxe essa dinâmica, né, de avaliação de negócios, de venture capital, né, de uma forma bastante interessante, né, para o Brasil, né, fora do Brasil também, né, quando começou. Agora, trouxe essa coisa também de muito, porra, papimba, esse é valor, tanto, você falou tal coisa, não tá certo. E, aliás, gente, eu vi um exemplo muito interessante outro dia, que foi o seguinte, era um corte do Shark Tank, que estava sendo comentado por uma pessoa né, famosa pela internet, que é um cara realmente muito bom, que estava criticando a moça lá, dizendo, olha, o nosso resultado foi de tanto, porque a gente investiu no negócio. E aí, tanto o pessoal do Shark Tank quanto esse comentarista falou, olha, investimento não entra no lucro, investimento é CAPEX. E o que eu estou brigando com a turma aqui, né, dessas questões da nova economia e tudo mais, é justamente que não, investimento não é só CAPEX. Tá? Então, eu acho que tem alguns conceitos também que às vezes eles são tratados de forma meio apressada nesse caso. Então, assim, olha, do que a gente está falando? Para os negócios que vários dos Sharks ali estão acostumados, verdade, investimento não influi no resultado. É CAPEX, é ativo imobilizado. Para alguns investimentos, sim, ele influi no resultado. Tipo P&D de software, tipo aquisição de clientes. Exatamente. Poxa, eu posso ter um ano que eu falo, eu vou pisar forte aqui para crescer e vou ter menos lucro, um outro ano eu falo, cara, agora eu estou querendo sacar uma grana aqui, vou investir menos, eu vou ter mais lucro. Então, numa visão estratégica, efetivamente, ele influencia sim. E eu acho que uma coisa que a gente precisa, assim, urgentemente, é parar com essa equivalência entre CAPEX e investimento, como se fosse a mesma coisa. Um dia foi, agora não é mais. Então, enfim, foi um corte que eu vi aí outro dia e tudo, que, no fim das contas, quem estava certo era a mocinha que estava apresentando lá, e não os Sharks, e nem o comentarista que depois apareceu na internet. Tem que trocar, né? Os caras têm que ter coragem, peito pra falar isso pros caras ali se acham dono da razão também, é difícil isso. Situação Ô, Johnny, mas se você truca os caras lá na hora, os caras editam, eles continuam parecendo mais inteligente. Mano, é impressionante, os caras cortam muita coisa. Eu já participei, eu não falei aqui, mas eu participei de um episódio raro do Shark Tank, mas é muito louco, mas a galera é muito legal lá, isso é uma boa experiência. Mas, cara, é engraçado, porque até antigamente, né, tipo, tinha um investimento em branding, né, que não é CAPEX, e tem gente que fala, por exemplo, fazer propaganda na TV, né, tipo, a galera falava, não é investimento, é despesa, tal, tem essa questão contábil aí, mas você vai falar que não valeu a pena para Coca-Cola fazer 100 anos de anúncio de Natal, tipo, é óbvio que algum resultado não dá para quantificar, né, isso que é foda, mas... Sim. A gente tem cenários, né, em que realmente muito difícil quantificar, né, aquele famoso ditado lá, não me lembro mais qual que é o autor, que assim, 80% do meu investimento em marketing é desperdiçado, só não sei qual 80%, né? Acho que é um publicitário famoso que falou isso, né? Foi o David George, será? Não sei. Talvez, hein? Eu não estou bem certo, não. Hoje, isso está se tornando meio verdade. A gente já tem situações que a gente consegue fazer mais atribuição de canal e tudo mais, e a gente consegue ter um pouquinho David mais George. de clareza. Foi ele mesmo, né? Foi ele mesmo. Rodrigão, o que você acha daquelas regras de dedo, assim, o Hormozzi gosta de usar, que tipo, LTV sobre CAC tem que ser 3, pelo menos 3 se o seu negócio for inteiro automatizado, tipo, ele separa o negócio em
geração de lead, venda e produto. Se as 3 partes forem automatizadas, por exemplo, eu trago leads com anúncios, eu vendo por checkout e o meu produto é software. Aí o LTV sobre CAC tem que ser 3. Aí para cada parte que exige ser humano, ele adiciona mais 3. Então, se você tem uma agência e aí você vende por DM, ou seja, humanos, você traz leads por DM, você vende por call e você presta o serviço com humanos. Aí você tem que adicionar 3 para cada parte que é manual e o LTV sobre CAC tem que ser 12. Então, ele tem uma regrinha de bolsa assim. O que você acha dessas regrinhas assim, cara? Brunão, na verdade, eu acho que elas são muito úteis, sabe? Porque, assim, pouca gente realmente dá para parar e olhar essas coisas com mais critério. Mas eu sempre acho que é interessante a gente usar a regra do dedão entendendo o racional das coisas. Então, por exemplo, vamos pensar aqui na lógica do LTV sobre CAC. A gente está falando tanto de um custo, que é o CAC, quanto num lucro com a LTV, que são marginais. Tá? O que significa isso? Eu estou na margem do meu negócio, eu estou pensando uma unidade a mais. Eu não estou pensando no meu custo fixo para o próximo cliente. Eu não estou pensando no meu aluguel, no condomínio, no pagamento do meu contador, esse tipo de coisa. Tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Então, se a gente tem um LTV sobre CAC de 1, quer dizer que a gente empatou na margem. Mas a gente não está pagando nosso custo fixo. Como regra geral, em SaaS, a gente vê que um múltiplo ali, um pouco abaixo do 2, está sendo o suficiente para pagar o custo fixo. Tá? Mas na média. Então, eu costumo ver, né, negócios que eu já analisei, em geral, entre 1,6 e 1,8 vezes de múltiplo, eu estou pagando o meu custo fixo. Tá? Num SaaS. Então, ali, no SaaS. Então, arredondando ele para 2, fiquei no 0 a 0. Eu paguei na margem e paguei o custo fixo também. Mas tem um monte de premissas aí, hein, gente? É a regra do dedão. No 3, eu já consegui ter um retorno. Então, o que a gente tem que pensar aí para ver se o 3 realmente é um bom número para a gente trabalhar? A primeira coisa é o seguinte: o meu custo fixo é acima ou abaixo da média? Se ele for acima da média, eu preciso de um múltiplo acima de 3. Eu preciso de mais múltiplos para pagar o meu custo fixo. Se o meu custo fixo for muito pequeno, eu preciso de um múltiplo que pode ser abaixo. De repente, eu vou estar bem ali, ficando em 2, alguma coisa. Ao mesmo tempo, eu tenho uma questão de tamanho de mercado. Tá? Se eu tiver um mercado muito pequeno, é melhor que eu tenha um múltiplo mais elevado para eu ter um negócio que vale a pena. Tá? Agora, você não vai escalar para sempre. Exatamente. Se eu tenho um mercado que ele é muito grande, eu posso ter, de repente, um múltiplo mais baixo. Tá? Na realidade, é como se a gente pensasse o seguinte: olha, eu tenho aí, né, vamos dizer, na internet, na rua, no mercado, clientes aí que são de 5 vezes, múltiplo, 10 vezes, 3 vezes e por aí vai. Muitas vezes as pessoas falam: olha, um múltiplo muito elevado é ruim. Em certo sentido pode ser, tá? Pelo menos em mercados grandes. Se o mercado for pequeno, não. Aí é ótimo você ter um múltiplo elevado. Por que é ruim? É como você fala o seguinte: ali na rua tem um pessoal passando com uma plaquinha. Tem uma plaquinha que está escrito múltiplo de 15, múltiplo de 10. E você só está ficando com esses. Só que te interessa também multiplicar seu capital por 3, 4, 5 vezes. Uma vez que você vai ganhando escala e vai pegando esses que têm múltiplos mais baixos, mas ainda são múltiplos que valem a pena, a sua média geral do seu múltiplo vai naturalmente cair. E vai parecer que seu negócio piorou, mas na verdade ele melhorou. Tá? Não faz sentido, né, você ir para o pé de manga e pegar só aquela manga que você consegue levantar o braço assim, pegar e pronto. Tipo, você tem uma fila de cliente, o primeiro fala: você me dá R$1, eu te dou 15. Aí você troca. Isso. Aí o próximo: você me dá R$1, eu te dou 12. Aí chega no cara: me dá R$1, eu te dou 13. Aí você fala: não, mas o outro ali me deu 15. Exatamente. Você não vai ficar brigando com o cara, você só dá o dinheiro e pega de volta. Só que na média piorou. Uhum. Só que isso é um bom negócio e a gente precisa de escala no nosso negócio. Posso pensar que, assim, se eu estou com um LTV, né, de R$1.000, eu posso chegar até um CAC de 999. Tá? Olha, eu
vou ser o mais agressivo possível, fazer uma análise também na margem, tá? É claro que, talvez não valha a pena chegar tão longe e tudo mais, mas enquanto eu tiver algum retorno na aquisição de clientes, considerando todo o meu custo variável, tudo bem calculadinho, toda essa troca me interessa. E não só a troca que me dá um múltiplo muito alto e aí que cria essa confusão aí na cabeça da turma. Tá. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu consigo imaginar várias pessoas vendo esse episódio falando, pô, legal, bacana. Um dia eu vou fazer essa análise de safra aí, de cohort, né? Mas, pô, tem um monte de coisa para fazer aqui agora, tal. E aí o cara não faz nunca, né? Caralho, apareceu 2 passarinhos ali, parece uns dinossauros, velho. Os passarinhos bravos demais, né? Fiquei até com medo aqui. O múltiplo desse aí é alto, hein? Qual que é bom raro, cara? Como é que qual que é o tipo de profissional que um cara desse contrata para fazer uma análise dessa, Posso cara? complementar a pergunta? Por Porque favor. eu, como um pequeno negócio, talvez eu não contrataria. E aí eu falo assim, vale a pena contratar em qual estágio? Ou se vale a pena e se é confiável pegar os dados, ou a base de dados e jogar num chat GPT da vida para ele me entregar pronto ali, e se eu posso confiar nesse dado, se vale a pena fazer essa análise. Tá. Eu acho que para análise que a gente chama de descritiva, que é essa de passado, funciona assim. Tá. Você A IA. sabendo, com IA, funciona assim. Análise de futuro, não funciona. Tá? Então, por isso que eu recomendo muito a turma sempre ficar nessa análise mais de passado. Tá. Então, o que eu acho que o pessoal deveria fazer, assim, cara, eu meti a primeira nota fiscal da minha vida. É o seguinte, tenha dados que estão bem organizados. Só isso, tá? Uhum. Entenda que, por exemplo, um plano de contas, né, que vai gerar seu DRE, por exemplo, ele é um documento que não é do contador, sabe? É uma estrutura que não é do contador, ela é sua. E se você armazenar bem os seus dados, né, no lugar certo, jogar custo, o que é custo, despesa em cada lugar de despesa de uma forma bem organizada, e você tiver um mínimo de controle sobre a sua dinâmica de clientes, que na verdade você pode tirar isso até do próprio financeiro, tá? Assim, você consegue tirar isso do seu emissor de nota fiscal, tá? Você já tem a base para amanhã, seja IA, ou seja uma pessoa que entende do assunto, falar assim, cara, me manda seus dados que eu vou olhar. Agora sim, se você está pegando o exemplo aqui do Brunão aí do negócio que foi fechado, você está guardando o pijama lá onde fica o produto de limpeza, você não vai encontrar os seus dados, você não vai poder analisar nada. Tá? Então, se você não tem guardado cada coisa na sua devida caixinha, no seu lugar correto, cara, aí esquece. Aí você realmente não tem, é como se fosse um banco de dados que ele é mal estruturado. E isso, realmente, assim, é uma lógica que ela é muito mais gerencial, muito mais estratégica que as pessoas imaginam, tá? São conceitos, talvez tenha 2 ou 3 coisinhas aí para entender, tem, mas realmente é pouca coisa, e é um pensamento que, assim, um analista financeiro não vai ter para você, e o seu contador também não vai ter para você. Sabe? Basicamente, olha, vamos registrar as coisas direitinho. Vamos separar, por exemplo, quanto que a gente está gastando aqui em marketing, vendas, mês a mês. Mas depois, no futuro, quando a gente quiser voltar atrás e ver quanto é que foi o nosso CAC, eu não misturei, por exemplo, uma viagem que era, sei lá, um desenvolvedor que iria ir num congresso para um treinamento com uma viagem de vendas. Sabe? Uhum. Eu tenho os dados. Então, acho que assim, o primeiríssimo passo é esse. De fato, se tendo esses dados bem organizados e tendo uma forma, né, de exportar esses dados, olha, a IA já vai te dar bons insights, viu? Boa, interessante, interessante. E eu queria fazer uma pergunta agora, mudando paralelo aqui um pouquinho. Fiquei curioso, porque a gente falou de profissionais dessa parte de análise financeira, e você como um grande profissional, como que você vê o prospecto futuro dessa carreira? Tipo, vale a pena seguir uma pessoa que tá assistindo, um moleque hoje tá assistindo aqui esse vídeo, vale a pena escolher essa parte de análise financeira como carreira? Olha, a gente está num momento de questão de carreira que está difícil discutir, né? Que, puta, IA vai fazer tudo, né? Está difícil a gente falar muita coisa. Agora, o que dá para afirmar com muita clareza é que é o seguinte, profissional que sabe lidar com esses conceitos da nova economia são raríssimos, tá? Raríssimos. Então, existe muito espaço para esse tipo de profissional.
existe muita empresa de tecnologia que acaba pegando, né, um gerente financeiro, um CFO, que veio da indústria, por exemplo, o cara toca o dia a dia assim, perfeitamente, porra, monta orçamento, sistema e tudo, mas que tem uma dificuldade enorme para lidar com esses conceitos. A quantidade de profissionais que realmente sabe tratar isso é muito pequena. Eu acho que tem um espaço muito grande para quem quiser entrar nesse mercado. Interessante, interessante. Você diz para entrar tipo como CFO as a service ou em qualquer modelo que realmente exista demanda por a compreensão real desses conceitos, sabe? Seja como, né, como funcionário mesmo de alguma empresa, sendo CFO as a service. Tem mercado, cara, para CFO as a service? Eu tinha um amigo que estava querendo fazer isso. Acabou fazendo outra coisa, mas fiquei curioso quando. Eu acho que é um mercado que está cada vez maior, viu? Porque eu acho que as empresas elas conseguem muitas vezes tocar um operacional muito bem. Uma boa parte não, algumas ainda tocam ali bem aquele FP&A, aquela estruturação, né, orçamento e tudo, mas esse pensamento um pouco mais estratégico, né, que conecta bem finanças com marketing, com estratégias, tudo, todos esses ângulos aí da coisa, é um profissional que é bastante demandado. Então, assim, eu Você acho vê empresas que a partir de que tamanho contratando esse tipo de cara? A partir de 5, 10, 15 milhões ano, a gente já começa a ver um incômodo aí, poxa, eu preciso organizar isso aqui melhor, mas ainda não justifica pagar, né, um C-level de verdade. Acho que é nessa faixa acima de uns 10 milhões ano, já começa a ter algum incômodo aí nessa área. Né, empresa buscando investimento, né, precisa estar com tudo bem estruturado. Né, o investidor pergunta isso tudo e a pessoa não sabe responder. Então, acho que mais ou menos nesse patamar aí. Cara, interessante. Eu acho um caminho de carreira bem maneiro. E vale a pena financeiramente pro profissional? Quanto que tinha um carinha desse ali numa carreira? Olha, eu acho que dá para pensar em valores similares a um dev, por exemplo. Tá? Levando em conta, né, que é uma carreira boa, que tem um teto alto, né, Cara, coisa desse tipo. eu já falei com um cara que ele tinha 5 clientes, cobrava 15 pau por mês de cada um. Então ele fazia 75 mil. E a competição relacionada a dev deve ser muito menor, né? Imagino também. Acho que tem menos demanda de mercado também, né? O cara tem que ir atrás dos clientes, tal. Não tem tantos clientes assim, mas as empresas que pagam isso, geralmente elas não querem ficar trocando, né? Tipo, o cara já cuida do dinheiro lá. Não é nem do dinheiro, né? É dos relatórios, né? E se um cara desse ele monta ali uma boa estrutura de FP&A dentro da empresa, pô, não é absurdo ele tocar 5 empresas. Tá? Assim, tem um operacional bem montadinho, tem um tático ali, né, dos relatórios e tudo mais também bem montado. O cara realmente está parando ele para olhar mais resultado, estratégia, esse tipo de coisa. Pô, tirar ali um dia para cada empresa não é nada de outro mundo. Se o cara tivesse, ficar ajustando o lançamento, planilha, aí não dá, né? Agora, não, se essa puxa estrutura tudo do relatório, cara, dá para fazer sim, viu? Eu chutaria que ele devia ter um contador júnior ali para ajudar ele, né? Não sei, mas. Pô, mas tá ótimo, né? Pô, que negócio bom. Brunão, temos espaço para mais uma pergunta. Você tem na caixa Cara, aí? eu tenho uma pergunta. O que você acha dessas startups de IA, Rodrigo? Que muda um pouco o economics, né? De repente, tipo, acho que. Não sei se tem algum outro ponto que você pensa disso, mas o que eu tô na cabeça é o SaaS tradicional, ele tem margens. Ele não tem que ficar pagando os modelos, né? Basicamente, de IA. Sim. Que acaba sendo uma conta bem cara, né? Sim. E eu acho que muda um pouco a lógica, não sei. Mas tipo, no geral, o que você acha dessas startups de IA que estão surgindo? E eu tô Bruno, falando dos rappers, assim, não das. Sim. Eu acho que os fundamentos são exatamente os mesmos, tá? A forma de analisar não mudou nem uma vírgula, exatamente o mesmo jeito. As variáveis mudaram, tá? Então, por exemplo, né, agora há pouco a gente estava falando sobre essa questão de heterogeneidade na base de clientes, né? Que a gente tem clientes muito diferentes. No caso das empresas de IA, essa heterogeneidade ela está muito maior que o normal. Ou seja, muitas vezes você tem ali clientes que vão te dar uma mensalidade, tá? Porque quis experimentar,
e tem outros depois que vão ter um consumo absurdo de token. Que pode até te dar prejuízo, aquele cliente Que específico. pode até te dar prejuízo se você não tiver uma boa precificação. Então, o que a gente precisa, assim, a gente tinha boas gambiarras, vamos chamar assim, para um mundo que estava sendo bem compreendido. E aí a gente estava deixando os fundamentos de lado, sabe? A gente estava deixando realmente de olhar as coisas com cuidado. Com AI, acabou essa brincadeira, sabe? Aqueles truquezinhos, aquelas gambiarras, aquelas regras do dedão não funcionam mais. Os fundamentos funcionam do mesmo jeito. Então agora é a hora de realmente pegar o dado real de cada negócio, voltar para a prancheta e desenhar um negócio de acordo com o que está acontecendo nele. Então, por exemplo, poxa, o LTV sobre CAC, não sei o que, mas, cara, vai e faz para o seu negócio. 4, 5 ou 10. Porque senão realmente você vai estar correndo riscos muito grandes. Tá? O mercado está muito incomodado com isso. Tá? Porque basicamente ele está falando, olha, no sentido que antes o dever de casa estava muito simples, porque, vamos dizer, dava para fugir da complexidade com atalhos, porque a gente já conhecia mais ou menos o jeitão. Por exemplo, poxa, a margem de contribuição dificilmente fugia ali de 70 e poucos %. O churn também, para negócio um pouco mais estabelecido, depois o Product Market Fit também já tinha boas referências. Então, com isso, a gente costumava ter regras do dedão que funcionavam. Mas elas eram, vamos dizer assim, produtos de variáveis que já estavam bem definidas, tá? Já tinha um bom histórico no mercado. Essas variáveis se perderam, já não tem mais esse histórico, então já não tem mais boas regras do dedão para a gente trabalhar. Mas a gente continua tendo os mesmos modelos para a gente trabalhar. E agora essa opção que sobrou. Então, para a galera, assim, chegou a hora realmente de fazer o dever de casa, tem que voltar porque mais senão vai ter uma fundamento, bomba. Exatamente, não dá para usar regras simplistas, porque senão realmente você vai estar no escuro, né? Você pode dar sorte, é claro, né? Mas você vai estar no escuro. Muito bom, muito bom. É isso aí, hein? Muito Você obrigado. investe, cara? Em startup? Invista. Legal isso. Daqui a pouco como é que é? Da hora? Você gosta? Você deve ser o investidor mais chato. Não, Nossa, desculpa aí. Não, isso é maravilhoso. Essa é a pergunta que é a melhor pergunta. Você imagina, cara? O startupeiro lá, não, vou pegar com o anjo aqui, aí conta a historinha e tal, aí chega no Rodrigão, levando os relatórios, parceiro. Todo mês eu quero aqui, ó, manda na mão. Em Deus nós confiamos, todos os outros tragam dados. E é isso, e vamos embora. Coisa boa, cara, que coisa boa. E agora... tem muita coisa, né? Mais uma vez, que dá para olhar sem tanta dificuldade e ninguém olha, sabe? E outra coisa interessante, pessoal, para fechar, é o seguinte: startup gosta muito de falar o seguinte: aqui tudo muda toda hora. Quando a gente vai olhar os fundamentos do negócio, e mais uma vez, né? Pô, eu não estou falando de uma startup que abriu 6 meses atrás. Estou falando de quem está aí 1, 2, 3 anos. Os fundamentos não mudam quase nada. Ou quando mudam, em geral eles mudam, mas mudam na velocidade muito lenta. Tá? Então, o que é interessante da gente ter esse olhar é que a gente tem a opção da gente se agarrar naquilo que a gente tem um mínimo de certeza, sabe? Você vê padrões muito claros em startups. E você vê padrões muito claros também entre startups. Então, no meio do caos, tem muita coisa também que está ali, sabe? Passa um mês, passa 6 meses, passa um ano e não muda quase nada. Então, é interessante a gente ter visão. É como se a gente estivesse olhando, vamos dizer assim, mais para a alma do negócio e não para a espuma do negócio. Cara, é engraçado. Eu ontem mesmo, eu estava fazendo uma análise do meu negócio bem crua, assim. Peguei por ano. Nem fiz por safra essa, fiz por ano mesmo. Aquela análise, cara, faturamento, número de leads, receita por lead e tal. Aí, pô, beleza. Aí eu olhei lá, receita por lead. Cara, deu igualzinha nos últimos 4 anos. Pois é, cara. $15. Tem cada padrão que a gente olha assim e fala, cara, não é possível. Não, aí eu falei, não, aí eu falei, cara, e se eu segmentar aqui por evergreen e lançamento, né? Bundles, na verdade. Foi produtos individuais e bundle. Aí quebrou lá os $15, igualzinho os últimos 4 anos. Aí tá, beleza. Aí eu falei, pô, vamos pôr aqui quanto que veio de lançamento de novos produtos, que todo ano eu lanço um produto. Né? Lançamento de novos produtos, produtos velhos. Igualzinho, cara.
Aí eu falei, caralho, velho, preciso de mais lead, tá ligado? Tipo, isso é muito comum. Isso é muito comum. Agora no seu negócio, como enfim, ele já é meio que no piloto automático e tal, talvez você nem assuste tanto, né? Mas às vezes você está em startup ali com o pau quebrando, cheio de reunião, cliente entrando e saindo o dia inteiro, e você vai olhar e fala, cara, o padrão aqui tá é sempre igual, ano a ano, sabe? E muitas vezes esse padrão mostra assim, cara, você está perdendo seu tempo aqui ou esse negócio está evoluindo? Tem negócios que têm bons prejuízos. Outros negócios têm prejuízo porque realmente está destruindo valor. Uhum. E a turma vai na fé, né? Vamos fazendo aqui, vamos ver se esse negócio vira e pronto, né? Vou finalizar aqui, cara, com a última pergunta. Essa aqui, Rodrigão. O que uma empresa precisa ter, uma startup precisa ter para você colocar seu dinheiro, para você investir? Aí sim, aí chegou no... Crescimento, LTV e tamanho de mercado. Acabou. Perfeito. É isso. LTV ou LTV sobre CAC? Só LTV. LTV sobre CAC, porque na verdade, o LTV ele pode ser definido também com LTV menos o CAC, que também representa o retorno dos dados. Mas enfim, LTV sobre CAC, crescimento e tamanho de mercado. O resto é detalhe. E tem que ser SaaS, né? Você só investe em SaaS, provavelmente. Não, na verdade, essa linha está muito tênue hoje em dia, né? Então, assim, vamos dizer, eu não trabalho com nada que seja uma receita única. Isso é fato, tá? Mas não necessariamente SaaS clássico com pagamento do mesmo valor, exatamente, todo mês, tá? Mas sempre são negócios que faz sentido isso, que você tem um relacionamento mais longo com o cliente. Cara, eu sei que o Johnny falou que era a última pergunta, mas eu vou fazer mais uma. Eu só posso fazer uma observação aqui, Bruno, que eu tive uma ideia aqui. Vai. Meu, a gente tem que pegar essa galera que assiste a gente, tem um monte de startupeiro aqui dentro, fazer um Shark Tank e botar aqui nosso investidor, e ele que vai fazer a sabatinada. Bota o Rodrigão. Bota o Rodrigão. Põe o Ale do Bugraço pra fazer as perguntas de vibe. Nossa, ia ser maravilhoso esse episódio. O Rodrigão pra ir dos números, né? Ia ser animal. Mas aí você me colocou um parceiro pesado, hein? Deixa eu te perguntar, cara. O seu SaaS que você vendeu era de escola, né? Era de tipo um app de escola, se eu me lembro bem. Era para professores falarem com os pais e atividades da escola. Isso, um aplicativo white label para comunicação entre escola e família. Boa. Eu tenho uma teoria, né? E nem é minha, na verdade, mas enfim, existe uma teoria por aí de que dá para você pegar todo tipo de SaaS, de aplicativo que deu exit há uns anos atrás e refazer ele agora que tem AI e tal. E pode ser uma boa oportunidade de negócio. Você gosta dessa tese? Boa, hein? E tipo, não sei se você faria de novo, mas você vê oportunidade para um cara que quer fazer um app para escolas, fazer essa comunicação com os pais, com os alunos e tal? Brunão, acho que sim, desde que ele tenha alguma tese ali para aquisição de clientes que faça sentido. Tá? Porque se de repente, assim, olha, meu custo de P&D foi lá embaixo, mas eu não tenho a menor ideia de como que eu vou arrumar cliente, eu vou sair brigando com todo mundo no mercado que agora já está relativamente consolidado, eu teria um certo receio. Mas eu acho que é possível ter tese, sim, a respeito disso. Tá? Seja para alguma localização, algum nicho, algum grupo empresarial, qualquer coisa desse tipo. Mas, Alviana, alguma ideia sobre aquisição de clientes, eu acho que pode ser uma oportunidade, sim, com certeza. E você acha que tem que ser um diferencial de go-to-market mais do que de produto, assim? Porque é o que sobrou, de certo modo, né? Porque de produto, né, a gente está chegando num ponto quase que você fala assim, olha, pega esse aplicativo aqui e faz outro igual, muda a cor. Eu vou dar uma ideia para a rapaziada, então, que eu tive agora. É muito bom, adorei. É o seguinte, é ao vivo aqui. Eu vou falar qual seria a minha tese. Todo mundo quer ser fintech agora, né? Beleza, o que eu faria? Faria o mesmo aplicativo igual ao dos outros, só que você dá os créditos de cantina ali no aplicativo já, a escola pega um repasse, não sei se já tem, mas eu iria para gerar receita adicional para a escola. Faz um cassininho ainda para as crianças ainda. Ganhou croissant, ganhou pão de queijo. Aí não, já é loucura. Marketplace de aula de reforço, vende uniforme ali mesmo, tudo no que a escola, se tem uma coisa que eu sei sobre a escola é que ela quer ganhar mais dinheiro, cara. Justo, faz sentido. É verdade. E com razão, né? São negócios realmente que às vezes ficam numa corda bamba, né? Olha, eu acho que
existe uma combinação muito interessante que se oferecer um sistema de graça e você fintequizar esse negócio e ganhar em cima do resultado. Porque a gente está juntando aqui aquisição de clientes fácil, porque o sistema é gratuito, e a gente está indo para o que é a nova onda do mercado, que é você cobrar em cima do resultado, e não de features, módulos. Cara, sei lá, eu tenho aqui um sistema para advogado. Cara, eu ganho, sei lá, tantos reais por causa ganha. Pronto, tipo aquela de companhia aérea, né? Você processa a companhia aérea, nem paga nada. Isso. Se ganhar 30% nosso. Mas imagina uma coisa desse tipo, por exemplo, não, tem um sistema para, sei lá, para jogado mesmo, que tem um modelinho, cara, se você não ganhar a causa, eu não ganho. Não é claro que essas coisas têm detalhes para refinar e tudo mais, e isso, se você tem ainda uma relação, por exemplo, entre essa, né, que é entre família e escola, que é uma relação estável, né, e elas estão sempre pagando, né, a família pagando para a escola, e quem fez o software pode dar uma mordida no meio do caminho, pô, maravilhoso, né? Olha, um sistema de graça. Só que aqui a família vai pagar pelo aplicativo. Muito bom. Pronto. Interessante. Material escolar. Vamos sair daqui com uma startup, pega os todos dois os gastos aqui. ali. Tudo passando por ali. E chega, olha, bom dia, eu tenho uma oferta aqui de um sistema gratuito para vocês. Facilita a conversa, hein? Já mete um ad da escola de inglês ali dentro. Pronto. Vambora. Bom, tá investido. Muito ideias bom. Aqui, muito fácil. Isso aqui foi a próxima onda. Se você quiser submeter sua startup aqui pro nosso pitch, vamos deixar um formulário aí na descrição. Muito bom. Valeu, muito Rodrigão. bom. Se a galera quiser te encontrar é no Twitter, né? Twitter, LinkedIn principalmente também. nas duas aí. @RodrigoFM no Twitter, Substack, isso. Rodrigo Fernandes. Valeu, cara. Isso, Rodrigo Fernandes, no LinkedIn e no Substack. Maravilha. Uma pequena pausa no nosso podcast para falar do nosso patrocinador, o Clube de Criadores, um ecossistema completo para quem trabalha como criador de conteúdo ou oferece serviço para creators. O Clube é um ecossistema completo que vai contar desde uma formação para quem quer se tornar um criador de conteúdo, como também um ecossistema, um ambiente que promove a criatividade e a criação de conteúdo. Lá tem um grupo no WhatsApp bem ativo para você conhecer outros creators, empreendedores digitais, para você não criar essa jornada da sua carreira sozinho. Eu criava conteúdo por 5 anos e eu fui muito solitário no começo, até começar a conhecer outros creators. Para isso eu criei o Clube de Criadores para promover esse encontro e eu obviamente vou pegar na sua mão, você vai me conhecer lá e eu vou te ajudar analisando o seu vídeo, encontrando você mensalmente nos encontros que a gente faz no Google Meets. Inclusive, para quem não sabe, o Bruno Fajão foi o primeiro cliente do Clube de Criadores, foi o primeiro cara a passar cartão ali dentro. Então é um ambiente que já existe há mais de 2 anos e está formando cada dia mais novos creators dentro aqui das plataformas. Caso você queira conhecer, tem uma condição especial para quem está ouvindo esse episódio do A Próxima Onda. Basta ir aqui na descrição e você vai garantir a sua oferta especial. Tamo junto, te vejo lá, bora de volta ao episódio.